Eu estou propondo à consideração da sociedade brasileira um novo projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa e quer dizer uma opção de conflitos. Projeto supõe planejamento, objetivos, metas, prazos, custos, quem faz o quê, supervisão, avaliação, controle, que a rigor é tudo que o Brasil não tem mais. Eu sou um velho militante da vida pública brasileira, fui governador do 8º Estado, fui prefeito, comandei a economia do Brasil como ministro da Fazenda sob a liderança do presidente Itamar, fui ministro da Integração sob a liderança do presidente Lula, fui deputado estadual de oposição, de liderança, enfim, tenho uma vivência, eu nunca vi o Brasil entregue a matroca como está entregue hoje. Nacional por quê? Porque as condições de empreender não são globais, a despeito da interdição ideológica que quer impor a nós uma coisa que não se sustenta. A taxa de juros e a personalidade do capital são intrinsecamente nacionais. Há 10 anos, os centros dinâmicos da economia global praticam juros neutros ou negativos. No mesmo período, a taxa de juros real na ponta do Brasil se situa acima de 40%. E não há nenhuma atividade econômica do mundo real que remunere 40%, tanto mais em tempos de competição agravada, como nós estamos assistindo. Nacional, porque a condição de maturidade tecnológica, com o avanço das tecnologias, a centralidade que elas tomaram no modo de consumo moderno, as tecnologias não são disponibilizadas globalmente. Pelo contrário, a conta de royalty que o Brasil paga hoje já passa de 10 bilhões de dólares. E, por fim, nacional, porque a escala das vanguardas competitivas globalizadas destrói qualquer economia periférica que não tenha um projeto que guie a sua contaminação, a sua relação, a sua integração com o mundo. A China, por exemplo, só vai escolher qualquer que seja o setor onde ela resolver ter protagonismo e ela, a partir da mega escala, que impõe custos de produção dramaticamente relativizados, lucratividade reduzida à fração de centavo, vai predar, vai destruir todos os setores econômicos a quem ela escolher para rivalizar no planeta. O Brasil já está experimentando isso. Uma calça jeans chinesa chega mais barato na Sulanca de Caruaru, em Pernambuco, onde não tem cargos trabalhistas, onde não tem previdência, onde não tem tributo, onde não tem absolutamente nada, chega mais barato pelo simples fato de que ela produz 1 bilhão de unidades por dia. E desenvolvimento, ao contrário do mito neoliberal, não é uma tarefa que se possa exigir da iniciativa privada. Abro um parênteses, a iniciativa privada, para mim, com essa experiência toda, já provou a sua absoluta indispensabilidade. A humanidade deve à iniciativa privada o avanço estratégico que tem experimentado. Portanto, eu tenho grande afeição, admiração, respeito e a compreensão estratégica que eu tenho de projeto nacional pede uma iniciativa privada rígida, saudável, forte, enfim. Porém, disto dito, não é razoável se exigir da iniciativa privada que ela promova desenvolvimento, ela não sabe fazer isso. Desenvolvimento é outra coisa. E o exemplo prático, mais agudo, é talvez nesse contexto aqui, a questão de infraestrutura. Pouco importa a retórica, de qualquer que seja a concepção de economia política, eu não conheço, dedicada a estudar esses assuntos. Do ponto de vista empírico e acadêmico, eu não conheço um experimento nacional relevante no planeta Terra que tenha lançado sua infraestrutura pela iniciativa privada. É evidente que a iniciativa privada já tem, modernamente, um concurso. Se apresenta complementando, se apresenta tendo centralidade, se apresenta com grande importância, mas seja, no mínimo remotamente, por uma regulação eficaz, mas seja pelo seed money, ou seja em países como o nosso, de desenvolvimento retardatário, tendo que fazer a audaciosa ida na frente. E não precisa ser teórico para decidir isso. Eu venho de presidir a Transnordestina, que é uma coligada da CSN. Nós estamos agindo para jogar uma mega ferrovia de 3.700 quilômetros num ambiente em que as cargas são absolutamente extraordinárias, potencialmente. Mas não há carga hoje. E ela não haverá essa carga jamais se a infraestrutura não for antes. Ora, alguém aqui imagina que a China está fazendo o que está fazendo sem lançar antes a infraestrutura? Será que alguém desconhece qual é a importância da estratégia norte-americana de ir na frente com a infraestrutura, especialmente no New Deal, quando houve uma depressão muito menos grave do que a que o Brasil está vivendo? Portanto, desenvolvimento é a ideia. E aí esse projeto nacional de desenvolvimento, ele, para ser obediente às questões práticas do Brasil aqui e agora,
ele tem que considerar que os 4 mais importantes motores do desenvolvimento econômico brasileiro estão enguiçados. Para usar aqui uma palavra paulista, estão quebrados, para falar como a gente fala no Ceará. No Brasil, infelizmente, isso não é sadio, mas a gente está imitando ciclicamente, sem poder, o padrão americano. Quase 1/3 do crescimento do PIB é puxado pelo consumo das famílias. Esse está absolutamente colapsado, porque o Brasil tem, eu tenho trazido esse número à consideração, as pessoas querem discutir como se eu fosse um reles demagogo, que fosse me dar ao populismo rasteiro, que eu não tivesse uma biografia por defender, e como se eu não tivesse a psicologia de que vou assumir amanhã e vou entregar esses compromissos. O Brasil tem hoje 63 milhões de pessoas com nome sujo no sistema de garantia de crédito, SPC e Serasa. Fosse 5 milhões, isso era um problema individual. Nós estamos falando de 63 milhões de pessoas. E não há a menor chance delas resolverem essa equação sem um esforço de mediação de um governo que compreenda a necessidade de atacar isso para restaurar o primeiro motor da atividade econômica, que é o consumo das famílias. O segundo motor, que é o mais sadio de todos, ao lado do terceiro, é o investimento empresarial. Aí também se anota, por conta dessa estúpida política monetária que tem nos perpassado a vida ao longo de décadas, 2 décadas pelo menos, o Brasil tem hoje um empresariado devendo 2 trilhões de reais. E os números são meio opacos, mas não duvidem que o volume desses 2 trilhões a caminho de crédito de recuperação duvidosa se encontra entre 400 e 600 bilhões de reais. O resultado prático é que, em cima da imprudência institucional dos nossos governantes dos últimos 15, 20 anos, nós permitimos o que nenhum país capitalista permite fazer, que 85% das transações financeiras se concentrem nas mãos de 5 bancos. Inclusive o cartel, entre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que participam dos jantares. Quem duvidar disso, vejam, por exemplo, as tarifas e o volume de rentabilidade que as tarifas bancárias no Brasil estão pagando, sem se falar numa economia toda indo para o vinagre e os bancos contabilizando, e repare, contabilizando, porque do jeito que vai, se a gente não muda, essa montanha de ativos contábeis vai virar mico, num processo inflacionário aí, maluco, que está se semeando, e eu espero que a gente não chegue a este colapso. É preciso ajudar isso a resolver, porque espontaneamente o que o mercado está fazendo, financeiro, é uma brutal retração. Ninguém mais está pagando, ninguém na praça, ninguém mais está renovando papagaio, nem dos pequenos a ninguém. O empresariado sabe bastante bem do que eu estou falando, embora aqui se reúnam só empresários que não precisam de banco e estão bastante folgados e bastante líquidos. Eu sei que vocês estão rindo porque é uma brincadeira para a gente não ficar tão angustiado. E, por fim, o quarto motor. O Brasil aceitou a aberração de aceitar um processo de desindustrialização que não tem precedente na história do capitalismo mundial. Em 1980, 1/3 do PIB brasileiro era extraído da indústria. Hoje se aproxima rapidamente de 10% do PIB. Nenhum país do mundo conhece isso. E veja, em termos absolutos, é que é mais chocante ainda. Em 1980, o PIB industrial brasileiro, em termos absolutos, era superior ao da China, da Malásia, da Singapura, do Vietnã e da Coreia do Sul, juntos, e ainda sobrava um troco. Hoje nós somos menos de 1/10 do PIB industrial da China. Portanto, riscos e oportunidades globais, iguais para os outros, e nós aceitamos essa estupidez. E há uma grave, e é uma coisa terrível, porque sendo ideológico, há uma convicção. O Meirelles acabou de sair daqui, meu amigo, eu tenho um problema dos meus adversários, até os meus amigos da internet estão zangados que eu estou bonzinho demais nos debates, mas eu tenho um problema, eu sou muito amigo de todos. O Meirelles, eu fui colega dele, ministro, a Marina, eu fui colega ministro, o Bolsonaro, colega deputado. Então, só o Daciolo, que eu conheci recentemente e tal. Os outros são todos amigos com uma certa antiguidade. Eu e Geraldo Alckmin nascemos em Pindamonhangaba, do mesmo parteiro, no mesmo hospital. Vê se pode, como a paróquia ficou pequena. Então, veja bem, com todo respeito, há uma intoxicação ideológica em que nós aceitamos passivamente isso. O resultado prático é que, se o Brasil cresce qualquer coisa ao redor de 2 pontos, se apresenta uma crise no balanço de pagamentos.
Esse é o filme que derrubou o Fernando Henrique e que não permitiu que nunca mais o PSDB ganhasse uma eleição nacional. Esse é o filme que tirou a base popular de sustentação da Dilma, permitindo aquilo que eu penso que foi um golpe de Estado, porque, a despeito de ser um governo desastrado, era uma pessoa honrada. A presidenta Dilma é uma pessoa honrada por todos os testemunhos que eu posso dar de perto. Por quê? Porque todo o nosso modo moderno de consumo refere-se a um padrão que nós crescentemente perdemos a capacidade de produzir. E alimentamos ciclicamente, expandindo o consumo em base populista, que nós vamos indenizar nossos consumos de eletroeletrônico, informática, meios de diagnóstico médico de última geração, com soja bruta, milho in natura, minério de ferro bruto. Quando o Lula governou, popularíssimo, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Eu estava trabalhando na CSN. Pois bem, quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38. Praticamente abaixo de custo da esmagadora maioria das médias e pequenas siderúrgicas do mundo. Quando o Lula governou, com muita popularidade, expandindo esse consumo sem lastro na produção brasileira, nós estamos vendendo por barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Hoje, nós estamos tendo um pífio, ridículo ajuste estatístico de 1% na economia brasileira, que caiu quase 10% nos últimos 3 anos, já despencou em quase 30% o saldo da balança comercial. E nós também temos que celebrar uma política industrial e de comércio exterior. E aqui, por exemplo, eu soube que o Meirelles me deu uma pinicadinha em negócio de pré-sal. Vamos entender uma coisa. Quando investidor estrangeiro, não faz mal nenhum, quando investidor, eu tenho uma pinicada mais forte para dar nele no fim, mas deixa para lá. Quando investidor estrangeiro vem a um país como o nosso, ele gera uma coisa que em contabilidade pública chama-se de passivo externo líquido. E o Brasil está fazendo coisas que não têm cabimento. Porque em petróleo e gás, nós temos expertise tecnológica, nós temos capacidade instalada ociosa, nós temos toda a condição técnica, inclusive de patrocinar um avanço tecnológico que tem irradiação para outros setores e conteúdo nacional para alavancar alguma coisa de capital nacional em matéria de, por exemplo, bens de capital e especialmente serviços. Pois bem, essa gente destruiu as grandes corporações da construção pesada brasileira como se a empresa fosse corrupta. Nenhum país do mundo faz isso. Corruptas são pessoas. E essas devem ir para a cadeia e amargar o chilindró na boa. Agora, como é que se pode destruir memória técnica, estrutura de equipamento e tal, de empresas que têm projeção offshore no Brasil por conta de moralismo? Aí o Pedro Parente contrata 7 empresas estrangeiras para retomar obras do Compes do Rio. Sabe o que é isso? Passivo externo líquido. Se você entrega 3 usinas hidráulicas para os chineses, isso é um passivo externo líquido no non-tradable. O que é isso? É simplesmente uma conta imensa e crescente em dólar que nós não temos como pagar. E, ciclicamente, nós caímos na ruptura da taxa de câmbio e nas consequências que nós já conhecemos. Eu quero propor este caminho para o Brasil e espero melhorá-lo no debate e agradeço por isso a oportunidade de estar consigo hoje. Muito obrigado.